Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou Nicole, psicóloga, psicoterapeuta, reikiana e outras cositas más. E hoje estou aqui para falar com vocês sobre nada mais, nada menos do que criança interna. Nicole, o que é isso? O que é criança interna? A criança interna nada mais é do que a criança que a gente já foi um dia e que ainda habita em nós, que a gente ainda cultiva ela dentro de nós. Mas muitas vezes a gente está desconectado dela. Ok, mas por que se conectar com essa criança interna? Vamos observar uma criança. Para a criança, tudo é novo, tudo é mágico, o mundo é incrível, o mundo é um quintal de possibilidades. Tu já parou para observar uma criança na rua? O que ela vai estar fazendo? Ela vai estar querendo descobrir tudo. As árvores, os sons, os carros, os animais, as plantas, até mesmo o chão é muito interessante para a criança. E muitas vezes, infelizmente, quando a gente vai se tornando adulto, a gente vai se tornando um ser extremamente mental, racional, que quer controlar tudo, que quer planejar toda a vida, que não consegue ver o hoje, ver o momento presente e que muitas vezes se torna até rígido e perde muitas vezes esse encantamento de viver, essa curiosidade de viver, de descobrir o mundo. E a curiosidade é algo inato do ser humano, não é apenas da criança. Só que, infelizmente, no modelo de sociedade em que a gente vive, a gente vai perdendo esse nosso senso de descobrimento, tanto interno quanto externo, do mundo, dos mistérios. Então é muito importante que a gente cultive a nossa criança interior, porque com ela a vida tem muito mais leveza, muito mais prazer, muito mais divertimento, muito mais brincadeiras e a gente não leva a vida tão a sério. Ok, Nicole, entendi. E esse lado seria o lado mais luz da criança. E qual seria o lado sombra? O lado sombra seria o quê? Seria a criança interna ferida. O que significa isso? Significa os traumas que a gente viveu na infância, que a gente ainda não integrou, não curou, não ressignificou dentro da gente. Ou seja, essa criança ainda está ferida. E é muito comum a gente ouvir a seguinte frase: o que ficou no passado, tá no passado, deixa lá, não vamos mexer nisso. Por isso que já passou, né? Mas passado que não é curado ainda não é passado. O que isso quer dizer? Muitas das nossas experiências que a gente viveu lá no passado, que não foram integradas e ressignificadas, continuam reverberando na nossa vida, tanto positivamente quanto negativamente. Então, se a gente teve uma infância mais saudável, mais feliz, com muito amor, com muito afeto, isso vai fazer muito bem para nossa vida, porque a gente vai sentir as sensações de como é ser amado, como é ser pertencente, como é ser gostado, adorado. Mas muitas das vezes a gente passou por vários traumas de abandono, de rejeição, de humilhação. E a gente não curou essas experiências, essas vivências. Então é preciso que a gente cure para que a gente tenha uma vida muito mais saudável no presente e no futuro também. Porque tudo aquilo que a gente não cura, ele continua reverberando na nossa vida, tanto no presente quanto no futuro. Só que muitas vezes esses traumas ainda estão inconscientes, ou seja, a pessoa ainda não tem consciência de que aquilo foi um trauma, de que aquilo aconteceu. Muitas vezes a própria pessoa bloqueia tal vivência, porque a vivência foi algo muito pesado para a própria consciência da pessoa lidar. Então ela bloqueia aquela memória, aquela experiência. E o que é bom a gente fazer em relação a isso? Primeira coisa é identificar esses traumas. Ou seja, muitas pessoas não sabem que aconteceram esses traumas, mas elas percebem que na sua vida elas têm várias dificuldades com relacionamentos, com se integrar para um parceiro amoroso, também como ter uma boa relação no trabalho, como ter uma boa autoestima, e tudo isso são indícios de que houveram traumas ali no passado dela. E muitas vezes também as pessoas têm consciência disso, só que preferem deixar lá. Muitas vezes as pessoas reprimem também para não ter que lidar com isso, para não entrar em contato com essa dor. Só que quando a gente reprime, tudo que a gente reprime ganha mais força. Ou seja, a gente tem que realmente integrar isso à nossa consciência, dar um novo significado para a gente ter mais qualidade de vida no aqui e agora, no momento presente. Então, o lado sombra da criança interna seria essa criança interior ferida que ainda não foi curada. E hoje, nós como adultos, a gente tem a responsabilidade de cuidar dessa criança ferida, de ser o próprio pai e mãe dessa criança que essa criança gostaria de ter tido. Talvez um pai mais amoroso, um pai mais presente, talvez uma mãe também mais afetuosa, mais carinhosa,
que reforçasse a criança, que falasse: nossa, minha filha, como você é bonita. Nossa, minha filha, como eu te amo, como você é importante pra mim. Infelizmente, muitos seres nunca ouviram isso na sua infância, e muito pelo contrário, ouviram palavras muito violentas, ouviram palavras que realmente feriram muito a pessoa. Ok, Nicole, mas o que eu faço com tudo isso? Eu sei que eu tenho traumas na infância que eu ainda não curei, eu sei que eu tô muito desconectada da minha criança porque eu tô levando a minha vida muito a sério, porque eu não tô me divertindo com a minha vida, porque a minha vida tá pesada. Tá, o que eu faço agora pra minha vida mudar? Pra me reconectar com a minha criança, pra eu integrar os meus traumas? Primeiro, a psicoterapia é uma prática que ajuda muito, muito mesmo, porque a nossa vida se transforma, porque a gente consegue reacessar os nossos traumas, identificar o que aconteceu com a gente e dar um novo significado para isso. A gente ser os donos da nossa própria história e criar um futuro diferente para nós, porque a gente não precisa continuar reproduzindo o que aconteceu lá no passado. E também outras práticas que ajudam muito é a prática da meditação. Gente, meditação é incrível. Minha vida se transformou completamente quando eu uni a meditação com as terapias. Porque a terapia é sim ótimo, muito bom, mas a meditação é como se desse aquela potencializada, assim. É como se o teu processo de autoconhecimento acontecesse muito mais rápido. E para quem gosta de acelerar, eu sou uma dessas pessoas que eu gosto de me conhecer bem rapidinho, assim, porque tem muita coisa para conhecer nessa vida, né? Então, eu acho essencial associar a prática da meditação à terapia, para a gente também ter essa autoconsciência, para a gente observar os nossos próprios pensamentos, sentimentos, sem a necessidade de se identificar com eles. Vou fazer outros vídeos sobre isso também, gente, sobre pensamentos, sobre sentimentos, sobre meditação, mas a meditação é uma prática que realmente ajuda muito. Tá, Nicole, ok, entendi, terapia, meditação, não gosto muito de nenhuma dessas coisas, o que eu posso fazer aqui agora, na minha própria casa? Umas práticas interessantes pra gente se reconectar com a nossa criança é a gente ver fotos antigas, que a gente consiga se relembrar o que a gente sentia naquela época, porque às vezes a gente vê uma foto e aquilo nos remete a um sentimento, então isso é muito bom, isso é muito profundo, isso é muito potente. Também assistir um filme, assistir um desenho que você gostava de assistir quando criança. Também comer uma comida gostosa que você adorava na sua infância, sua comida preferida, o seu doce preferido. Também resgatar uma brincadeira que você brincava na infância, ou falar com seu pai, com a sua mãe, seus cuidadores, tios, tias, avô e avó sobre a sua infância, sobre como é que você era, porque muitas vezes a gente vai esquecendo na nossa vida. E muitas vezes a gente também bloqueou certas coisas que os nossos familiares podem relembrar e passar pra gente. E também uma prática que eu gosto muito é o meu próprio acolhimento, o acolhimento da minha criança interna. Muitas vezes na minha vida, quando eu estava passando por períodos mais desafiadores, que eu identificava que um gatilho da minha infância tinha acionado e que eu sentia sentimentos que eu sentia lá na minha infância, o que eu fazia? Eu me acolhia. Eu entrava em contato com a minha criança interna, acolhia ela, conversava com ela, perguntava para ela o que tinha acontecido. Porque muitas vezes na minha infância eu lembro que eu estava ali, mas deprimida, triste, e eu não tinha esse acolhimento, eu não tinha realmente alguém que perguntasse o que aconteceu, como é que tu tá te sentindo, me conta. Então é muito importante que a gente faça isso para nossa criança, que a gente tenha essa responsabilidade de nós mesmos nos cuidarmos, nos acolhermos, e também porque muitas vezes a gente projeta essa necessidade de acolhimento num relacionamento. Ou seja, a gente quer que o parceiro, que a parceira supra esses cuidados que nós mesmos devemos fazer com nós. Porque as pessoas mais importantes da nossa vida também somos nós mesmos. Então a gente tem que cuidar de nós, investir em nós e não colocar essa responsabilidade em outras pessoas. Enfim, gente, o vídeo está ficando por aqui. Se você gostou, deixe seu like, seu comentário, compartilhamento com quem precisa ouvir isso, um amigo que você lembrou. Gratidão por vocês terem assistido o vídeo até aqui e um beijo para vocês. Valeu, pessoal!